Então, agora a gente vai abordar a parte de massa molar de polímeros, que vocês podem encontrar também na literatura como massa molecular, e o Callister gosta bastante de chamar de peso molecular ou peso molar, né? Apesar do mais apropriado é o termo massa, né? Então, essa parte eu deixei por último, porque é justamente esse tópico onde os cálculos estão envolvidos, tá? Então, a gente viu que os materiais poliméricos, eles se diferenciam aí dos outros materiais por apresentarem cadeia de longo tamanho, ou seja, de alta massa molar, né? E essa massa molar, ela não tem aí um valor exato para essa variável. Então, por que não é exato? Né? Porque durante a reação de polimerização, o crescimento ele é independente para cada cadeia. Ou seja, durante aquela etapa lá de propagação, aquele centro ativo ele pode atuar de formas diferentes. Tá? Então, ele pode desaparecer de uma forma mais rápida ou mais tardia para cada cadeia. Por isso, a gente tem uma distribuição aí de tamanho de massa molar. Bom, então aqui a gente observa a distribuição de massa molar, que está relacionando então o número de moléculas em função aí do peso molecular. Então a gente observa duas distribuições, uma mais estreita que está posicionada aí no centro do gráfico. Por que ela é mais estreita? Porque a diferença de tamanho entre as cadeias não é acentuada, é pequena, diferente daquela larga distribuição, né, que faz relação então a diferença bastante acentuada, ou seja, discrepante se a gente for considerar aquela primeira cadeia, né, que é bem pequenininha, e aquela cadeia mais alongada. Então, como a diferença é muito grande, a distribuição é mais larga, ok? E ainda a gente vai ver que a gente pode relacionar a massa molar tanto em termos de número de moléculas, quanto em termos de peso dessas moléculas. Existe uma série de propriedades que estão relacionadas aí à massa molecular dos polímeros. Então, a gente viu lá a relação aí da massa molar com relação a Tg, a temperatura de fusão. Né? A gente também sabe que existe uma influência aí da massa molar com relação aí à temperatura, por exemplo, de amolecimento ou à pressão durante o processamento do polímero, mas também vai influenciar em outras propriedades, como a solubilidade, a elasticidade, a habilidade aí do polímero formar fibras e também vai impactar no comportamento mecânico do polímero, por exemplo, a resistência ao rasgamento, ao impacto e também na estabilidade dimensional desse material. Então, muitas das propriedades físicas desses materiais poliméricos, né, como a gente viu aí no slide anterior, elas dependem aí do comprimento aí das cadeias do polímero. E como existe uma extensa faixa de valores de massa molar, também vai haver uma grande variação de suas propriedades, principalmente no caso dos oligômeros, que são aqueles polímeros de baixo peso molecular, né, que a gente já comentou aí anteriormente. Né? Então, eles estão na faixa de 1.000 a 10.000 Daltons. Né? Então, o que acontece? No caso desses oligômeros, uma pequena variação na massa molar já provoca uma grande variação em sua propriedade, ou seja, existe uma dificuldade, por exemplo, do fornecedor afirmar de maneira exata como que aquele material vai se comportar em função dessa variação na propriedade, o que não acontece com os polímeros de alta massa molar. É por isso que quem trabalha com síntese de polímeros, né, deseja projetar um material de alta massa molar, porque dessa forma as propriedades vão ser reprodutíveis. Ele vai conseguir reproduzir o mesmo material, mesmo, né, sabendo que a classe dos polímeros existe uma distribuição de massa molar. Tá? Como a gente observa ali, as propriedades elas são mais constantes, né, para esses polímeros de alta massa molar, ok? Então, aqui só para ilustrar, né, o comportamento aí de algumas propriedades quando o peso molecular aumenta. Né? Então, a solubilidade vai diminuir, a viscosidade vai aumentar, a temperatura de fusão, o TG, como a gente viu, vai aumentar também, e a resistência mecânica também vai aumentar para esses materiais com aumento da massa molar. Portanto, em função dessa distribuição de tamanho das cadeias, o cálculo da massa molecular média de uma amostra polimérica, ele deve ser estatístico. Então, em função aí dessa distribuição de tamanho, onde a gente pode relacionar tanto em função do número de moléculas, então MN, né, massa molecular média numérica, ou MW, né? Então, o W aí a gente vai chamar então de massa ponderal, tá? Então, como existem essas duas variáveis aí para descrever o peso molecular em função de número ou peso de moléculas, é possível então construir também histogramas relacionados a essas duas variáveis. Então, o primeiro histograma aí da esquerda, ele está relacionado então à fração numérica em moléculas. Então, se a gente for considerar a primeira barrinha, né, que corresponde ao intervalo de 5.000 a 10.000 gramas por mol, né, a gente tem aí aproximadamente aí o número de moléculas, né, em torno de 0,05, né, se a gente for considerar aí.
Já no histograma da direita, né, o peso molecular em função aí da fração em peso de moléculas. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem uma fração mínima aí, por exemplo, de moléculas de grande tamanho, de 35.000 a 40.000 gramas por mol, da mesma forma de 5.000 a 10.000, então, tamanho aí, um peso molecular, na verdade, pequeno, né, e um peso molecular, né, alto, para moléculas que apresentam aí uma fração em peso baixa, aí da ordem de 0,02. Tá? Então, as duas formas são válidas aí para representar o peso molecular. Tá? Então, o MN, aqui para a gente vai ser a massa molecular média numérica, né? Que seria aí a massa molecular de todas as cadeias dividido pelo número total de cadeias. E o MW será, então, a massa molecular média ponderal, né? Então, seria a mesma coisa, só que agora relacionado, então, ao peso de moléculas, tá? Então, onde a massa molar de cada fração vai contribuir, então, de maneira ponderada para o cálculo desta média, tá? Já outra variável, né, que a gente consegue investigar aí na classe dos polímeros, a partir, né, tanto da fração numérica ou ponderal, é o grau de polidispersão de um polímero. Né? Então, ele sempre vai ser maior que 1. Né? Por quê? Porque, na verdade, a relação aí ponderal ela vai ser sempre superior, se a gente for considerar em grandeza escalar, né? É superior aí a um número de moléculas, tá? Então, o peso é sempre maior que um número, tá? Então, em torno de 1, como a gente viu lá nos biopolímeros, né, que são os polímeros naturais, então, só a natureza consegue atingir um valor de 1, né, idêntico, mas na maioria das vezes é superior a esse valor, né? Então, por exemplo, polímeros obtidos aí via condensação, esse valor de polidispersão pode chegar a 2. Já a adição, que são as moléculas maiores, né, pode chegar aí de 2 a 5. Então, valores superiores aí de grau de polidispersão para adição, e aí menor de condensação, e ideal, então, são os polímeros naturais, ou biopolímeros, que é 1, né, em torno de 1. Então, aqui é possível observar a relação matemática que vai descrever tanto a massa molecular média numérica, em 1, e em 2, a equação aí correspondente à massa molecular média ponderal. Então, olhando essas equações, né, parece ser bastante complexo, mas na hora de realizar os cálculos, vocês vão ver que a matemática é bem mais simples do que parece aqui, tá ok? Então, aqui de novo, né, polidispersão. Então, na verdade, a gente pode chamar essa variável aí de MWD, MMD, ou mais usual, PD ou IP. Tá? Então, quanto maior for a diferença de tamanho das moléculas, ou seja, quanto maior a distribuição, isso vai impactar em uma polidispersão maior, que é o que acontece então lá com os polímeros obtidos via adição, que pode chegar a 5. Né? Já quando a síntese é realizada de maneira bastante controlada, onde a polidispersão é próxima de 1, a gente tem uma condição quase ideal que se aproxima então da natureza. Lógico que esse valor aí então é menor. Tá? Outra variável que a gente consegue, né, determinar a partir desses números, né, analisando a fração numérica ponderal, é o grau de polimerização, né, que pode ser obtido também aí em função do número ou peso de moléculas, e aí o denominador será sempre então a massa molar do mero. Tá? Então, é outro fator importante aí na hora de sintetizar os polímeros, né, o grau de polimerização. Então, agora vamos aos cálculos.